Bom dia, crianças! Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho, teremos a nossa avaliativa de História. Então, corre lá, pegue o livro de vocês e abra na página 13. Página 13. Vamos falar sobre a sociedade. Vocês estão gostando das provas? Tá facinho, não tá? Então vamos lá. A sociedade ela é formada por grupos sociais. E grupos sociais são conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque têm interesses, culturas ou crenças em comum. Todas as pessoas convivem em diversos grupos sociais. Alguns são família, escola, igreja, condomínio, torcida, amigos, trabalho. Tudo isso faz parte de grupos sociais, tá? E a sociedade ao longo do tempo, ela foi se transformando. Antigamente os grupos sociais eram pequenos, com poucos membros que faziam parte deles. As pessoas conviviam com outros poucos grupos, mas hoje sabe-se que há diversas sociedades, cada uma com valores, culturas e atitudes completamente diferentes. É possível, por exemplo, observarmos que ao mesmo tempo mulheres que se vestem com burca e mulheres que vão à praia com biquíni. Essas mulheres elas têm hábitos diferentes porque elas fazem parte de sociedades diferentes com culturas diferentes. Sabendo que existem pessoas diferentes porque fazem parte desses grupos sociais diferentes, nós podemos dizer que os diversos critérios formam esses grupos sociais: a nacionalidade, a localidade, os interesses, consanguinidade, crenças, etc. Tá? A nacionalidade é um critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce. É a nacionalidade, não esqueçam, tá? A consanguinidade, ela é determinada pelos laços parentais estabelecidos pela nossa filiação. O interesse e o critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte, tá? É o interesse, esse é um critério que determina as nossas escolhas. A localidade já é um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local que ela vive, como por exemplo uma tribo indígena. A crença é uma convicção profunda por meio da fé em uma doutrina ou ensinamento sagrado. Portanto, é possível perceber que as pessoas fazem parte de vários grupos sociais por causa de diferentes aspectos. Isso significa que participamos de muitos grupos sociais ao mesmo tempo, pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. Como vocês viram cá no começo, tem vários grupos sociais, tem a família, tem a escola, tem a igreja, tem o condomínio, tem a torcida, tem os amigos, tem o trabalho. Tudo isso são grupos sociais que nós participamos. Chamamos de comunidade os indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm alguma característica em comum. Moram no mesmo bairro, vão à mesma igreja, vão ao mesmo clube e assim vai. A vida em comunidade, para que todos se sintam bem, ela requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer através da união de todos. Vamos lá para a página 24. A criança tem direitos. 24 é o texto. Vamos para a página 25. Conhecer os direitos das crianças. A forma como os adultos tratam as crianças foi se modificando ao longo do tempo. Antes, as crianças eram vistas
como pequenos adultos, mas com o tempo foi se percebendo que as crianças elas têm necessidades e características, desejos e até forma de pensar próprias e por vezes bem diferente dos adultos, tá? Então, as crianças elas passaram a ter seus direitos garantidos por lei, como por exemplo, a Declaração Universal do Direito da Criança, que foi inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que indica 10 princípios que precisam ser respeitados, assim, independentemente do local onde ela vive e da cultura da qual fazem parte, todas as crianças têm direitos previstos, que devem ser garantidos pelos adultos, tá? Princípio 1, toda criança tem o direito a não ser discriminada por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou quer de sua família. Princípio 2, toda criança ela tem direito à proteção especial, à liberdade e à educação. Princípio 3, toda criança tem direitos a um nome e uma nacionalidade desde o nascimento. Princípio 4, toda criança tem direitos à saúde, alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequada. Princípio 5, toda criança incapacitada física, mental ou socialmente tem direitos aos cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. Isso aí está na página 25 e 26, tá? Do livro de História. Princípio 6, toda criança tem direito ao amor e à compreensão para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade. Princípio 7, toda criança tem direito a receber educação gratuita, cultura e lazer, com oportunidade para brincar e se divertir. Princípio 8, toda criança tem direito a receber o primeiro, proteção e socorro em qualquer situação. Princípio 9, toda criança tem direito à proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Princípio 10, toda criança tem direito a criar-se num ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e fraternidade universal. Esses são os 10 primeiros princípios, tá? De direitos da criança e do adolescente. Vamos lá para a página 37. As brincadeiras ao longo do tempo. Algumas brincadeiras que estão realizadas hoje já faziam parte do dia a dia das crianças que viveram muitos anos atrás. O cabo de guerra, a corrida e a bola eram brincadeiras das crianças que viviam lá no Egito. Página 37, tá? Podem ir lá na página 37 que nós vamos ver as brincadeiras ao longo do tempo. As crianças que viviam na Grécia há cerca de 2.500 anos, elas brincavam com bolas e ioiôs de cerâmica. Na China, há cerca de 2.000 anos, as crianças gostavam de empinar pipas e jogar com varetas de bambu. Já as crianças que viviam na África há cerca de 1.000 anos divertiam-se brincando de caçar, pescar e nadar em rios e lagos. Mas todas essas brincadeiras também foram se modificando ao longo do tempo, como tudo que acontece no mundo, não é? Muitos brinquedos e das brincadeiras atuais utilizam mais a tecnologia. Existem vários tipos de videogame, jogos eletrônicos, vários tipos de bonecas que falam, batem palmas, andam, carrinhos de controle remoto que andam sozinhos. E antigamente era muito comum ver criança na rua brincando de roda, esconde-esconde, de pula-sela, pula-carniça, de peão, de empinar pipa, entre outras brincadeiras. Hoje em dia, por causa da violência e da tecnologia, já não é tão comum encontrar essa liberdade para brincar. É por isso que atualmente os edifícios oferecem espaços para as brincadeiras das crianças, com brinquedoteca, playground, parque, piscinas, campos, etc. Apesar de todas essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, uma coisa é certa e não vai mudar nunca: toda criança adora brincar. Então vamos lá, peguem a prova, que a prova vai fazer a leitura da prova. A prova também de hoje está muito fácil, tão fácil quanto as outras, tá?
Então vamos lá. Atividade avaliativa de História, 30 de julho de 2020. Primeiro, associe a primeira coluna de acordo com a segunda. Letra A, B, C e D. Grupos sociais, localidade, crença e comunidade. Você vai colocar aqui a primeira de acordo com a segunda. Qual é que é a convicção profunda por meio da fé em uma doutrina ou ensinamento? Quais são os conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque têm interesses, culturas ou crenças em comum? Quais são os indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm alguma característica em comum? E qual é o critério que determina se uma pessoa faz ou não parte de um grupo social a partir do local onde vive? Segundo, complete as lacunas corretamente com as seguintes palavras: previstos, garantidos, criança, cultura, direitos locais e respeitados, tá? Independentemente do onde vivem e da qual fazem parte, todas as têm previsto que qualquer ser e pelos adultos. Esses direitos estão na Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Terceiro, complete as palavras e descubra quais são os direitos das crianças. Tem 3, tá? Que vocês irão descobrir aí. O 4, o que é a Declaração Universal do Direito da Criança? Quinto, cite 2 brincadeiras que são consideradas antigas e que as crianças ainda brincam atualmente. Sexto, você acha que mesmo adulto devemos ter algo de criança? Porque boa sorte para vocês, boa prova e mais tarde, logo mais a gente se encontra, tá? Um beijo.